Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. No nosso IL Flash de hoje, o primeiro texto é uma contribuição do Instituto Líderes do Amanhã, do Espírito Santo. Tem uma parceria que foi construída aí na nossa gestão à frente do IL com o Instituto Liberal, que é o Pedro Henrique Alves Negreiros. É xará do nosso colunista Pedro Henrique, que ainda vai aparecer na nossa lista do IL Flash de hoje, com o artigo Por Cidades Mais Livres. O texto é basicamente uma análise da dinâmica do espaço urbano à luz de uma teoria liberal ou até de uma teoria libertária. Para ele, as cidades, a dinâmica do espaço urbano, têm um funcionamento similar ao funcionamento tradicional da economia. Assim como qualquer intervencionismo do Estado, demonstrando-se isso a partir dos ensinamentos dos economistas liberais, divulgados há tantos anos pelo Instituto Liberal, cria no mercado uma escassez de produtos, prejudica os índices naturais da economia. O Estado interferindo também cria uma escassez de imóveis que eleva os preços dos imóveis nas áreas mais desejadas da cidade, definindo onde, quando, quanto e como se pode construir os edifícios, os prédios, os alojamentos, através de um plano diretor e de um código de edificações. Então, através do ensinamento de Ludwig von Mises, o Pedro Henrique menciona que os preços de mercado são formados de forma espontânea por uma série de outros preços e todos eles não passam de efeitos de uma relação entre oferta e demanda. Se a demanda por ocupar, por se instalar no mesmo espaço, em se tratando aqui de imóveis, de construções, não se refletir numa oferta imobiliária maior, haverá um impacto inevitável no preço desses imóveis. Dessa forma, o próprio Estado, diz o Pedro Henrique, que jura defender uma cidade mais justa, mais justamente ocupada, joga, através de um efeito cascata, quem tem menos renda para longe das centralidades do espaço urbano. O resultado é a expansão da malha urbana ou a ocupação de áreas de risco, como a gente vê aí nas nossas favelas, por exemplo. Então, ele faz aqui uma crítica que merece ser objeto das nossas meditações, das nossas lideranças públicas, a respeito da intervenção do Estado na dinâmica do espaço urbano. Ainda sobre a teoria liberal, nós temos um artigo do Roberto Rachevsky, Sim, Sou Egoísta, Obrigado, que é uma defesa, como o Roberto tradicionalmente faz, em sendo um adepto antigo e entusiasmado da filosofia da russo-americana Ayn Rand, do pensamento dela que nós conhecemos como objetivismo. A defesa desse sistema e da sua visão de egoísmo como sinônimo de um alto interesse racional, um modelo moral no qual os indivíduos agiriam para melhorar os seus próprios padrões de vida, criando valor no curto, médio e principalmente longo prazo, o que é mais benéfico à média da sociedade do que o altruísmo, no sentido do termo originalmente criado pelo fundador do pensamento positivista, da filosofia positivista, o francês Auguste Comte. Ele menciona no artigo que foi Comte, não por acaso, o positivismo foi mentor ideológico de vários dos desatinos do Brasil enquanto comunidade política, teve uma influência muito nefasta na nossa mentalidade política. Então, o Roberto contrapõe o objetivismo com seu sentido de egoísmo que valoriza a ideia de egoísmo como uma ética a ser adotada, ele contrapõe o objetivismo ao positivismo com o seu conceito ético de altruísmo. Nós temos agora um texto mais contextual, saindo da abordagem profunda, mais profundamente ligada à teoria. Nós temos um texto mais contextual, mais imediato, sobre questões contemporâneas, de autoria do professor Alex Pipkin. Esquerda, novos tempos para o fim dos tempos. Ele aqui procura refutar o alarmismo de quem diz, diante de eventos concretos do presente, a exemplo da pandemia do coronavírus, e da ascensão de discursos intervencionistas, populistas, que se verificam no bojo desta pandemia,
Ele refuta a ideia de quem diz que o capitalismo vai acabar, que a economia de mercado vai implodir em função de eventos do presente, de eventos localizados no tempo. A economia de mercado e o individualismo que caracterizam o pensamento liberal do ponto de vista moral e econômico continuam gerando riquezas, multiplicando riquezas e melhorando a média da qualidade de vida da população global. Não haverá, diz o professor Pipkin, nem a ambicionada revolução que implodiria o capitalismo pelas suas próprias bases sociais, pela luta de classes, como dizia o marxismo ortodoxo, nem haverá o final dos tempos, o apocalipse do modelo econômico e social vigente. Como sempre, as soluções para os problemas que nós enfrentamos no presente virão das espontâneas e intrínsecas descobertas, diz o professor Pipkin, nos mercados. Esse é o verdadeiro caminho e continuará sendo, porque o que funciona é o que funciona, por mais que esperneiem os baderneiros de ocasião. Aplicando agora a teoria liberal ao contexto, nós temos um texto do Juliano Oliveira, o que Robert Higgs tem a nos ensinar sobre o autoritarismo estatal e a obediência cega ao Estado. O artigo usa o economista e historiador Robert Higgs, a sua teoria, como uma forma de explicar por que nós acreditamos comumente que os políticos têm a resposta para os problemas que nos acometem nas nossas vidas. Segundo o autor do artigo, baseando-se no pensamento do Robert Higgs, nós somos vítimas de uma espécie de hipnose ideológica que nos impede de enxergar como as ações do Estado, muito ao contrário, contrariam as normas de conduta que o próprio Estado impõe aos cidadãos, que não pertencem ao estamento burocrático que comanda o Estado, estamento esse que permanece eivado de privilégios injustificáveis, bem como nós somos vítimas da demagogia dos políticos que, como diria Hope e como diria também o pensamento de Hayek, na democracia, geralmente são os piores possíveis, né? Infelizmente a gente tem esse contratempo na vida democrática, que é a atração para a vida pública, para a vida política, dentro da máquina do Estado, de pessoas mal intencionadas, de pessoas de baixo nível. E nós, infelizmente, lidamos com isso e isso justifica certas ilusões, né? As ilusões do poder persuasivo que esses políticos demagógicos têm e as ilusões de nós enxergarmos o Estado provedor como um caminho facilitador das nossas vidas, sem identificar os problemas a ele inerentes. Esta hipnose ideológica e retórica discursiva que justifica o fato de nós acreditarmos muito mais do que deveríamos no poder do Estado de melhorar as nossas vidas. Em seguida, agora analisando um problema dentro do próprio movimento liberal, em vez de criticar o Estado, nós temos um artigo de minha autoria, o problema da suposta inexistência de liberais. A minha meta nesse artigo foi discutir, a partir de uma provocação que um leitor me fez, né? Ele me perguntou o seguinte, ele na verdade me afirmou o seguinte: você não concorda que não existe governo liberal? Você não concorda com isso? Não existem governos liberais porque nunca um liberal, quando chega ao poder, consegue executar plenamente um projeto liberal, a plataforma liberal. Ele sempre vai lidar com o lobby de políticos oportunistas, com interesses diversos da sociedade que vão impedir que as coisas se deem rigorosamente dentro dos padrões que ele estabeleceria. E a minha resposta no artigo para essa pessoa é que, simplesmente, na democracia liberal, o liberal realmente não terá tudo o que quer, porque nós temos que conviver com posições diferentes e com interesses diversos na sociedade. É a representação de interesses no sistema representativo, tão bem falada pelo pensador liberal luso-brasileiro Silvestre Pinheiro Ferreira, que influenciou bastante o pensamento dos nossos políticos da monarquia. Mas eu expando essa crítica à visão purista, de um purismo absoluto no governo, sendo necessária para que nós digamos que um político é liberal, que eu acho impossível. Nunca ele vai fazer só o que ele quer, nunca ele vai conseguir seguir uma cartilha ideológica perfeita na prática política, isso não existe no mundo real. Eu expando esse raciocínio, expando essa reflexão para a discussão liberal contemporânea, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista político,
Ah, fulano não é liberal, porque fulano defende a medida X e eu não concordo com a medida X. A medida X é intervencionista, então fulano não é liberal. O liberal sou eu. Se a gente for tão rigoroso de recusar o qualificativo do termo liberal a quem divirja da nossa linha de predileção, considerando-se que o liberalismo é uma corrente política diversificada com diversas correntes internas, nós vamos acabar chegando à conclusão arrogante e com consequências práticas desanimadoras de que os únicos liberais que existem somos nós. Eu que falo, você que me escuta ou que leu o meu artigo. No fundo, é impossível que todos os liberais concordem em tudo. O liberalismo não é uma cartilha ideológica pura e perfeita, com que todos concordem com cada tio dessa cartilha. Os autores são diversos. Eu apresento no artigo diversos pensamentos de diferentes autores liberais que são criticados por outros autores liberais. Os dois são liberais, mas discordam. Então a gente tem que ter uma visão um pouco mais cuidadosa sobre esse purismo ideológico que às vezes ganha contornos dominadores nos debates políticos liberais contemporâneos no Brasil. E o Instituto Liberal tem legitimidade histórica para defender isso, porque é um instituto que sempre abrigou opiniões diferentes e posições diferentes. Agora, sobre inimigos dos liberais, de novo, nós temos um artigo do Lucas Sampaio, Fascismo, Antifascismo e a Deslegitimação do Liberalismo no Debate Público. Os liberais são atacados por esses grupos baderneiros chamados de antifas como se fossem fascistas, numa manipulação paradoxal dos termos. O autor vai traçar no seu artigo um histórico do movimento antifa para mostrar a sua identificação com ideologias coletivistas, socialistas, né? E vai sustentar que os liberais precisam ter firmeza para defender a sua posição, porque na prática, nos fundamentos, não há nada mais antifascista do que o liberalismo. O liberalismo é a antítese perfeita do fascismo, de todas as formas de autoritarismo e totalitarismo. Na liderança, fechando com uma questão novamente contextual, nós temos um texto do Pedro Henrique Alves, né? O nosso Pedro Henrique de sempre, não o do Instituto Líderes do Amanhã, com o artigo A Ditadura que Pode. É um ataque ao golpismo escancarado do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que já há muito tempo vem demonstrando seu desprezo pela Constituição por que deveria zelar, com vários dos seus ministros adotando atitudes autoritárias, a exemplo desse inquérito destrambelhado do senhor Dias Toffoli e do senhor Alexandre de Moraes, que eu mesmo pessoalmente venho criticando há muitos meses aqui no IEL. E o Pedro Henrique Alves traz mais uma vez uma crítica a quem ataca o tempo inteiro discursos ou práticas consideradas autoritárias de outros setores dos poderes republicanos brasileiros, em especial o presidente da República Jair Bolsonaro, mas ignora sistematicamente o autoritarismo do STF, que é muito perigoso e que já avança de maneira cristalina sobre as nossas liberdades individuais. Esse foi o nosso IEL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.